Vamos para a palavra de Deus? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 11, a partir do verso de número 43. Evangelho de João, capítulo 11, e o verso 43, que diz assim: E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolvido no lençol. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Esse texto é um texto bem conhecido de todos. Fala da ressurreição de Lázaro. E quem era Lázaro? Lázaro, juntamente com as suas irmãs Marta e Maria, eles eram amigos de Jesus. Toda vez que Jesus passava por Betânia, Jesus se hospedava na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. E eles eram chegados. Você imagina só, você ser amigo de Jesus? Que maravilha! E o episódio que vai contar no capítulo 11 é que diz que Jesus não estava em Betânia. Jesus estava em outra cidade. E Lázaro ficou doente. E a doença de Lázaro foi identificada como uma doença que estava levando Lázaro à morte. As irmãs Marta e Maria, elas mandam alguém até Jesus. E quando chegam até Jesus, eles dizem o seguinte: olha, as irmãs pediram para o Senhor ir em Betânia, porque o teu amigo Lázaro está enfermo. Jesus, ele recebe aquele recado, e ele demora. Se fosse você, recebesse um recado de alguém que é o teu amigo, e diz assim: olha, você precisa ir ver o teu amigo, porque ele está enfermo, está na UTI, está quase morrendo. O que você faria? Provavelmente você largaria tudo e ia até esse amigo, fazer uma visita para esse amigo. Só que Jesus não. Jesus, ele demora 3 dias para ele ir até Betânia. 3 dias que Jesus recebe aquele recado, e ele demora para ir até Betânia. E quando ele chega lá, quando ele está entrando na cidade, ele encontra a irmã de Lázaro chorando e dizendo assim: Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes aqui, Lázaro não teria morrido. Era como se a irmã de Lázaro estivesse dizendo para Jesus: por que o Senhor demorou tanto? Poderia ter vindo. E aí Jesus diz para ela assim: essa morte é para glorificar o nome de Deus. Mas elas não entendem aquilo. Por quê? Porque no momento da nossa dificuldade, quando a gente chama a Deus, quando a gente clama por Jesus, o que a gente quer? Que Ele responda na hora. Amém? Não é assim? Jesus tem que nos responder na hora,
porque senão ele não é nosso amigo, senão a nossa amizade acaba, é ou não? Quantas pessoas já entraram dentro da igreja e vieram com uma pretensão de receber um milagre de Deus, e o milagre não aconteceu no tempo determinado daquela pessoa, aí você sente a falta dela na igreja, você liga para ela, e aí ela diz para você assim: ah, pastor, eu fui a alguns cultos aí, e eu estava precisando que Deus resolvesse o meu problema assim, e ele não resolveu, eu resolvi sair. Não resolveu, eu resolvi sair. Só que a Bíblia, ela diz algo muito interessante. Ela diz que existe um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Se você mimar uma criança, quem é pai aí? Levante a mão. Se você mimar a sua criança, se você livrar ela de todas as dificuldades que ela possa ter, se você super proteger a sua criança, você vai estar estragando ela para a vida. Você precisa deixar a sua criança cair. Você precisa deixar de vez em quando a sua criança chorar. Você precisa deixar de vez em quando a sua criança errar. E ela chorar, porque o choro de uma criança é o que? É a consequência do erro que ela cometeu, e você precisa deixar ela com aquele erro naquele momento. E isso não quer dizer que você é um mal, quer dizer que você está preparando essa criança para a vida. Eu lembro que quando uma das nossas filhas, não vou citar o nome aqui para a Andressa não ficar chateada comigo, ela sempre ia brincar e ela metia o dedo na tomada. Ela queria meter o dedo na tomada, eu tirava. E não era daquelas tomadas que tem hoje, que tem uma proteção que você pode enfiar o nariz, a língua e não dá nada. Mas naquela lá, se você, como diz o Ceará, você relaxe nela, você sentia uma unção maravilhosa de Deus no seu corpo inteiro. E toda vez que ela ia pegar aquilo lá, eu tirava. Aí eu comprei aquela proteçãozinha, ela ia lá, tirava. Aí teve um dia que eu falei assim: eu vou deixar. E eu deixei. E ela tomou um choque. Agora, está casada. Pergunta para ela se ela tem coragem de meter o dedo lá na tomada lá. Por quê? Porque aprendeu. E se eu estivesse protegendo ela sempre disso. Então, de vez em quando, Deus deixa que algo aconteça na nossa vida e que nós possamos até chorar, porque nós vamos crescendo mais e mais e mais. Mas isso não quer dizer que Deus não está conosco, não quer dizer que Ele não se importa, não quer dizer que Ele deixou de ser o nosso amigo. Carlito Paz, ele diz: quem é este que até os mortos, depois que Lázaro ressuscita, ele diz: quem é este que até os mortos lhe obedece? Porque existe pessoas vivas que ainda relutam em obedecer a Deus. Porque quando Jesus Cristo diz para Lázaro que ele está morto: olha, Lázaro, sai para fora, naquele momento o defunto se levanta, obedece à voz de Deus, de Jesus Cristo, e sai para fora andando. Aí agora a pergunta é: por que o morto ele escuta a voz de Deus e muitas vezes os vivos não deixam de obedecer a Jesus Cristo? O que aprendemos nesse encontro, nesse texto que nós acabamos de ler? O que aprendemos no encontro de Jesus com um defunto, com o Lázaro morto? Primeiro, nós aprendemos que você, mesmo sendo amigo de Jesus, você continua sendo humano. Olha o que disse o verso 1: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Ou seja, apesar de nós sermos filho de Deus, escolhido por Deus, amado por Deus, nós continuamos sendo humanos. Nós ficamos doentes. Não é porque eu estou dentro de uma igreja
não é porque eu confessei Jesus Cristo como Salvador da minha vida, não é porque eu me batizei, que agora eu não vou ter mais nenhum tipo de dificuldade na minha vida. Não, somos humanos. Enquanto estivermos aqui nessa terra, nós vamos ter doença, nós vamos ter enfermidade, vai morrer pessoas perto da gente, a gente vai chorar, a gente vai ficar alegre. Por quê? Porque nós somos humanos, mas em todas as coisas, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedor. Por quê? Porque Jesus Cristo está conosco. Porque se nós não fôssemos passar por dificuldades, textos como esse que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. O que está dizendo, irmão? Está dizendo que todos nós padecemos. Aqui não tem super pastor, aqui não tem super crente, aqui a gente fica doente, aqui a gente se irrita, mas aqui também a gente é curado por Deus. Aleluia. Aqui a gente é restaurado por Deus. Aqui a gente confia mais e mais. Quando as coisas estão difíceis, aí é que nós confiamos mais e mais em Jesus Cristo. Então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que nós somos humanos, apesar de sermos amigos. A Bíblia diz em João 11:1b, diz: e aconteceu que Lázaro ficou doente. Amigo de Jesus, amava Jesus, e aí ficava doente. Eu muitas vezes eu vejo assim, eu já vi alguns pastores que prega que o crente, aquele que são salvos em Jesus Cristo, ele não pode ficar enfermo, ele não pode ficar doente, e esse mesmo pastor fazendo a operação do joelho escondido. Não existe essa lógica, irmão. E aí você pergunta, muitas vezes quando perde um amigo querido, fala, mas ele servia a Deus, ele ia na igreja, ele dizimava na igreja, por que aconteceu isso com ele? Porque nós estamos num mundo decaído. Não foi Deus que criou a enfermidade, mas a enfermidade veio através da desobediência do homem. Não porque que está morrendo, que montes de crianças estão morrendo ali nas guerras da Ucrânia e na guerra ali de Israel. Por que Deus não faz alguma coisa, irmão? Você já fez essa pergunta? Ou alguém já fez essa pergunta para você? Por que seu Deus não faz alguma coisa enquanto as crianças estão sendo decapitadas, as crianças estão morrendo? Por que Deus não faz alguma coisa? Aí eu vou responder rapidinho para você, porque o tempo não me permite, porque Deus, Ele deu o livre arbítrio, e nós tomamos as nossas decisões aqui na terra. Porque a preocupação de Deus maior não é que você fique aqui para a semente, é preparar o meu coração, o seu coração, para viver uma eternidade sem doença, sem guerra, juntamente com Ele. Eu lembro que algum tempo atrás, o companheiro nosso aqui, da Batista, lembra? Estava voltando, de Minas. Está voltando de uma viagem, e aí o carro capotou numa ribanceira, acho que morreu ele, a mulher dele, tinha mais alguém? Não, só os dois, um filho, e sobrou, o mais novo, e sobreviveu. Aí você pergunta, ele era pastor, a família dedicou toda a sua vida a Deus. Por que aconteceu isso com ele? Porque nós vivemos num mundo decaído, e Deus não está tão preocupado de deixar você para sempre como semente aqui na terra. Deus está preocupado em preparar o seu coração, para que você possa estar juntamente com Ele no céu. No texto que nós acabamos de ler, Jesus Cristo ressuscita Lázaro, mas Jesus Cristo não ressuscita somente Lázaro, Jesus Cristo ressuscita também aquele filho da viúva de Naim. Quando Jesus, ele morre na cruz, ele ressuscita ao terceiro dia, a Bíblia diz que muitos que estavam enterrados no cemitério, ressuscitaram e foram visitar os seus parentes. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Lázaro ressuscitou, o filho da viúva de Naim, da cidade de Naim, ressuscitou, mas eles morreram de novo aqui nessa terra.
Porque a preocupação de Deus maior não é o que vai acontecer aqui nessa terra. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu estarei com você, eu estou com você. A preocupação maior de Deus para a nossa vida é nos levar para uma eternidade. Aí lá você não vai morrer. Segundo, o que eu aprendo com esse texto? Você deve manifestar os seus sentimentos. Olha o que diz o verso 3 do capítulo 11. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas e estás doente. Em João 35, João 11:35, a Bíblia diz, quando Jesus ele vai até o túmulo, por Lázaro ser amigo de Jesus, a Bíblia diz, o menor versículo da Bíblia diz: Jesus chorou. Jesus manifestou o seu sentimento, aquilo que ele estava sentindo. Então nós devemos manifestar o nosso sentimento para com Jesus, para com Deus, daquilo que nós estamos sentindo também. Não adianta esconder sentimento de Deus, não adianta esconder a frustração de Deus, Ele nos conhece. O Salmo 139 diz: Senhor, Tu me sondas e me conhece, sabe o meu levantar, o meu deitar, ainda a palavra não saiu da minha boca, mas Tu já conheces, Tu me cerca por trás e por diante. E o Salmo também diz: da onde me esconderei do Teu Espírito? Se eu subir nos céus, é o Teu trono. Se eu descer no inferno, Tu estás lá também. Então não podemos esconder as nossas decepções. O que é oração? Ou melhor, o que seria parte da oração? Parte da oração é expressar aquilo que nós estamos sentindo para Deus. Deus, eu estou doente, eu preciso que o Senhor me cure. Deus, eu estou passando isso no meu casamento, eu preciso que o Senhor resolva. Então não esconda seu sentimento. Terceiro, você precisa confiar na soberania de Deus. João capítulo 11, verso 4 diz: ao ouvir isso, Jesus disse, quando a irmã de Lázaro disse que Lázaro estava morrendo, aí Jesus fala: olha, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ou seja, toda doença que nós temos, ela não gera a morte, e mesmo que nós possamos morrer nessa existência, na existência de Deus, na eternidade de Deus, jamais morreremos. Paulo recebeu uma pergunta muito interessante. Perguntaram para ele: Paulo, aqueles meus parentes que morreram e Jesus não voltou, porque disseram que Jesus ia voltar e eles não voltaram ainda, o que vai acontecer com aquelas pessoas queridas que partiram? O meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu amigo, o que vai acontecer? Paulo disse: olha, preste atenção, entenda o que vai acontecer. Jesus Cristo, Ele virá nas nuvens, o anjo tocará a trombeta, os mortos em Cristo, aqueles que morreram primeiro, ressuscitarão e encontrarão o Senhor nos ares, e nós que estivermos vivos ainda na volta de Jesus, Ele diz, nós teremos o corpo transformado, aleluia, não passaremos por essa morte na terra, teremos um corpo transformado igual àqueles que ressuscitaram primeiro, e encontraremos com Jesus nos ares. Essa é a nossa esperança, isso é aquilo que nós cremos. Mas uma das coisas que nós entendemos nesse texto é que Jesus, Ele é o Senhor da vida. E quando Jesus Ele chega, Lázaro está há 3 dias, já está fedendo, irmão. Lá em Israel, o clima é mais quente do que aqui. Nós passamos aí por uma temperatura esses dias aí que os irmãos estavam só aqui, ó, se abanando. E quando a temperatura é mais quente, o corpo ele se decompõe mais rápido. E quando tiraram a pedra, Jesus disse, olha, tire a pedra. Quando tiraram a pedra, o cheiro
daquele corpo em decomposição, saiu, estava fedendo. É por isso que quando Jesus diz assim, tire a pedra, alguém disse, já faz 3 dias, está fedendo. Jesus, tire a pedra. Senhor, mas não tem mais jeito. Talvez seja essa a nossa situação, do teu problema, dos teus sonhos que estão morrendo. Aí Jesus está dizendo para você, olha, tire a pedra. Você diz, não tem mais jeito, Senhor, já fedeu, já está fedendo, já não tem mais nada. Jesus Cristo diz, olha, mesmo assim, tire a pedra e só tenha fé, acredite. Aí ele dá um comando, ele diz, Lázaro, você imagina só, a morte 3 dias está segurando Lázaro. Lázaro morto, a morte está segurando. Aí Jesus Cristo diz, Lázaro, sai para fora. Naquele momento a morte escuta a autoridade da voz de Jesus e solta o morto. E o morto, ele sai do túmulo. Imagina só Lázaro saindo aqui assim, ó, todo enfaixado. Aí Jesus diz assim, agora vocês tirem a faixa. Sabe o que é isso, irmão? Em todo milagre na nossa vida tem participação de Deus e participação do homem. Você quer que o teu marido se converta, você quer que teu filho se converta, então qual é a parte sua que você não entendeu, que você não está fazendo? Porque nessa noite Jesus está dizendo para você, olha, sai para fora. A morte não segurou. Ele saiu. Por quê? Porque a autoridade de Jesus, ela tem poder na nossa vida. Eu não sei como é que está a tua vida, como é que você entrou aqui. Talvez você diga, olha, não tem jeito. Meu casamento não tem jeito, a minha vida não tem mais jeito, estou desanimado de tudo. Jesus Cristo nessa noite está aqui para te dar vida. A palavra de Deus, ela diz, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, e vida em abundância. O que você precisa é demonstrar um ato de fé na palavra de Deus, e dizer, Senhor, eu sei que o Senhor fez a coisa mais difícil. Se Deus ressuscitou um morto, e a gente pensa que essa questão do poder de Deus para ressuscitar morto, ficou só na Bíblia. Se você ler a biografia de um encanador, chamado Smith Wigglesworth, ele era um encanador, mas ele acreditava tanto no poder de Deus, que a biografia dele, ele diz que quando ele ia no cemitério participar de um velório, ele chorava, ele orava, e Deus ressuscitava as pessoas. Porque o nosso Deus, se Ele é capaz de ressuscitar um morto, isso que você está passando não é nada para Ele fazer. Ele tem poder para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. O que você tem pedido para Deus? Só que você precisa tomar uma decisão. Sabe uma das coisas que eu acho que contribuiu para que Jesus chegasse no túmulo de Lázaro, que era amigo dele, e no verso 35 dizer que Jesus chorou, era exatamente a questão de ser amigo de Deus. Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro, um dia, ele decidiu, não, eu quero ser amigo de Jesus. E quando a gente é amigo de Jesus, irmão, sabe, amigo que é amigo, você precisou dele, você liga a qualquer hora, o teu amigo te socorre. Por isso que a gente fala que a gente não tem muitos amigos, mas quando a gente tem um amigo,
Vamos sair? Ah, eu estou sem dinheiro. Esquenta a cabeça não. Já aconteceu isso com você. Não esquenta a cabeça não, deixa comigo. Então Jesus está exatamente nessa noite para dizer para você, ó, eu quero que você venha numa jornada comigo. Senhor, mas eu estou cheio de problema. Não esquenta a cabeça não, eu vou resolver. Mas eu estou com problema lá, não esquenta a cabeça não, eu vou resolver. A palavra de Deus diz, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e no mais ele fará. Nós estamos falando aqui de confiança, não em igreja, não em pastor, sabe? Talvez você até já frequentou uma igreja, e alguém te magoou e você saiu, e você talvez conheça até muitas pessoas que frequentaram a igreja e não quer nem saber, dizer, igreja estou fora, né? Mas você pode perguntar para essa pessoa, se o problema dela é com Jesus, se foi Jesus que machucou ela, com certeza ela vai dizer que não, foi um pastor, foi a igreja, foi um irmão, foi uma situação. Então nessa noite eu estou te convidando, não para fazer parte de uma igreja, eu estou te convidando para fazer parte de um propósito maior, de ser amigo de Jesus, de trilhar uma jornada para a eternidade, de ser amigo de Deus. Então eu não sei como você entrou nessa noite aqui, mas essa noite é a noite que Deus pode mudar a tua vida. Talvez você esteja ouvindo aquilo que Lázaro ouviu. Jesus disse para Lázaro, Lázaro, sai para fora. E a voz de Jesus para você nessa noite é, olha, está na hora de você sair de onde você está e vir até mim. Está na hora de você entregar a vida para mim. Pastor, e o que vai acontecer se eu entregar a minha vida para Jesus? Olha, vai acontecer uma aventura maravilhosa. Vai ter dia que ter dia que você vai rir, vai ter dia que você vai chorar, mas nessa aventura Ele vai estar lá contigo. Vai ser a sua história vai ser igual o filme do Indiana Jones, Missão Impossível, que você olha lá, parece que não vai dar nada certo, mas eu quero dizer uma coisa para você: se você entregar a sua vida para Cristo nessa noite, eu quero dizer uma coisa para você. Pastor, como é que vai ser a minha jornada? A tua jornada eu sei que vai ser uma aventura. Agora o final dela, eu já sei, sabe por quê? Porque Deus já me contou tudo. Lá nas últimas páginas do livro de Apocalipse, Deus me contou que vai dar tudo certo para você que tomar a decisão de segui-lo. O final, sabe, é um filme, a nossa vida é um filme com Jesus que a gente já sabe o final. A gente já pula lá para o livro de Apocalipse e já vê o final. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então nessa noite eu quero orar. E eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que queria entregar sua vida para Jesus. Não para mim, não para a igreja, mas para Jesus. Se você está aqui nessa noite, essa palavra falou com você, e você está dizendo, e o Espírito está dizendo, hoje é dia de eu ressuscitar os teus sonhos, hoje é dia de eu começar um novo projeto na tua vida. Então se você quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, levante a sua mão comigo, eu quero orar com você. Se você quer nessa noite, eu quero mudar a minha vida, tem alguém? Ou tem uma irmã lá na frente, que Deus abençoe a sua vida. Tem mais alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém que não entregou a vida para Jesus ou se afastou dos caminhos dele. Eu estava parado, pastor, ou eu nunca fiz isso, mas eu estou sentindo assim, algo no meu coração, e a Bíblia diz, se hoje ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, parece que tem algo que fala dentro da gente,
e a gente teima a resistir àquele falar do Espírito Santo de Deus. Então, se você não entregou a sua vida para Jesus, ou você quer voltar para Jesus nessa noite, levante a sua mão, eu quero orar com você, bem alto assim. Você está voltando para Jesus hoje? Amém, glória a Deus, aleluia. Tem mais alguém que quer voltar para Jesus nessa noite? Glória a Deus. Se aceita receber uma oração minha? Vem cá, eu quero orar por você. Tem mais alguém? Olha, aleluia, aleluia. Cadê os pastores, as pastoras? Isso, pode vir. Tem mais alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Eu quero mudar a minha vida. O Espírito Santo está falando comigo. Sabe, quando Lázaro ouviu aquela voz, quando Jesus Cristo disse, Lázaro, sai para fora, quando ele ouviu aquilo, nem a morte segurou ele. Ele disse, me solta. Tem alguém mais poderoso do que você, morte, que está me chamando para viver uma nova vida, me solta. E ele deu um passo à frente. Tem mais alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Essa é a sua oportunidade. Faça como esses dois irmãos que estão aqui nessa noite. Deus está fazendo uma nova história na sua vida. Eu gosto do refrão da música do Thales. Jesus pode fazer a sua história de novo. Olha o que Ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim, mas olha o que Ele fez comigo. Aleluia, Ele pode mudar a sua vida. Você não conhece a minha história, você não sabe quem eu fui, mas se Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Deus está escrevendo uma nova história na sua vida nessa noite. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nessa noite, Pai, por esses dois irmãos, ó Pai, que entregaram a vida a Ti, Senhor. Que o Senhor continue derramando da Tua graça. Deus, eu sei que existe festa nos céus quando alguém toma a decisão que eles tomaram, Pai. Pai, que assim como o Senhor trouxe vida ali para Lázaro, que o Senhor possa trazer uma nova vida, uma nova história para eles, Pai. Senhor, derrama da Tua graça. Senhor, escreve o nome deles no livro da vida. Que o Senhor possa lançar todas as suas falhas, os seus pecados no mar do esquecimento, Pai. Senhor, derrama da Tua graça. Senhor, derrama do Teu Espírito Santo. Senhor, abençoa. Faça uma nova história, Pai, na vida. Enche com o Teu Espírito Santo, Pai. Ora cantará basura e andarai. Oh Espírito Santo de Deus, abençoa nessa noite, Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa nessa noite. Em nome de Jesus. Pastora, você pode acompanhar eles? Acompanhe a pastora, que ela vai explicar o que vocês fizeram e quais os próximos passos. Você pode aplaudir a Deus pela vida desses dois? Glória a Deus. Aleluia. Glória. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que aconteceu e vai continuar acontecendo, ó Deus, durante a semana. Nós profetizamos, ó Deus, uma semana de vitória. Nós profetizamos, ó Deus, uma semana de bênção, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Se você crê, diga amém. Ótima semana abençoada para vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe.